aqui no D. Essa questão da cosmoética que você comentou, é o que você quis dizer aqui na estrangeirismologia, o acid test da cosmoética alheia? Isso, exatamente. Porque, é como eu falei, às vezes vão ter fatos, como esse que o professor Val estava lendo, que a gente vai ver que é claramente anticosmoético, né? Então, você pode pegar como se fosse esse cosmoeticômetro, vamos supor, um termômetro da cosmoética, e aplicar naquela biografia, e você vai ter uma noção, olhando só o aspecto da cosmoética, se aquela personalidade, né, ela está mais que 51%, ou ela ficou devendo nesse quesito. Nesse livro desses casos aí filosóficos, tem muitas passagens que você vê, e é um dos objetivos do autor, é demonstrar que os grandes filósofos, eles são personalidades comuns. E ele quer defender justamente isso, que a filosofia é para ser assim, para a gente não endeusar muito essas personalidades. Por exemplo, ele conta que tem um deles que achava o máximo pegar a mosca e colocar na teia da aranha para ver as duas brigando ali. Ele se divertia com isso. Então, você vê que tem um traço de uma certa perversão de fazer isso espontaneamente. O Schopenhauer também ele comentou, ele escreve aí que ele tinha duas vizinhas discutindo no hall ali da casa dele, da porta da casa, ele pediu para elas saírem, elas não saíram, ele pegou a bengala dele lá e acabou empurrando, a mulher caiu, escada abaixo, e ele teve que pagar quase que a vida inteira uma pensão para ela em função do acidente que houve. Então você vê que, sabe, em termos de cosmoética... O Wittgenstein bateu numa criança tanto na escola que ela perdeu a consciência. Aí eles mandaram ele passear da escola. Nossa. E é um dos grandes filósofos, pois é. Piradão esse. Com os réus. Eles falam tanto dele, mas não gostam de falar nada disso. Exatamente. Vocês já viram que eu não falo muito desse cara aqui. Não. Ele é apiradão. Ele é da linguagem recente, a filosofia recente. Né? E na página 2, na fatologia, na antepenúltima linha, tem a anti-estigmatização proporcionada pelas investigações cosmoéticas do biografema. Sim, essa anti-estigmatização que a gente quis chamar a atenção aqui é para o processo do registro histórico, principalmente. Então, como que aquela personalidade ficou conhecida pela história? Então, isso aqui é o estigma. Quando você analisa os detalhes da manifestação, como eles são múltiplos, né, variados, bem assim divergentes e diversificados, você começa a fazer essa desestigmatização. É o caso dos filósofos. São fora de série, né? Aparentemente tem um mental soma muito grande, mas quando você vai ver a vida prática do dia a dia, você vê que eles não têm um mental soma tão grande assim e têm determinadas fraquezas, determinadas inexperiências ou trafares que são muito, vamos dizer assim, contundentes. Então você acaba desmitificando, tendo essas personalidades numa conta um pouco mais próxima, né, da realidade, do que simplesmente ficar endeusando porque eles ficaram registrados na história. Isso é uma coisa interessante que vale a pena nessas pesquisas, inclusive de retrocognição, é porque há uma tendência, quando se começa, de olhar para essas personalidades que ficaram registradas como sendo personalidades muito fora de série, sabe? Assim, gênios da humanidade, que furaram a boca do balão, e na hora que você vai entrar na intimidade, você vê que tem coisas bem críticas, bem difíceis e muitas vezes baratrosféricas. Então, aí vem a contraparte também do curso intermissivo, da responsabilidade de se saber isso e de se tentar levar tudo de jeito que essa experiência, essa cognição vale realmente muito mais do que esse povo todo do passado, apesar de tudo que eles fizeram, né?